Este é o Congresso Jovem do IEST. Ouviremos agora com Diego Silva a palestra que se intitula A Última Geração. Porém, antes de iniciar, vamos orar. Nosso querido e amoroso Pai que estás nos céus, te damos graças por mais esta oportunidade de ouvir e aprender de Sua palavra. Convidamos o Teu Santo Espírito para que se faça presente entre nós, abrindo nossos corações e mentes para as verdades que agora serão apresentadas por Teu servo. Unja-nos com o Teu poder e que sejamos Suas fiéis testemunhas perante um mundo que perece. Que Sua Igreja aqui na terra possa testemunhar de Seu amor e que vivamos cada dia para Te servir. Prepara-nos, molda-nos segundo o Teu caráter e que possamos todos nós fazer parte desta última geração que testemunhará para o universo que o Seu governo é justo. Tudo Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o tema desta noite, eu gostaria de recapitular. Nosso primeiro tema, estudamos liberdade e o início do conflito. Nós descobrimos que o ponto central do conflito, ou como a palavra grega se encontra em Apocalipse 12, 7, polêmica que iniciou no céu e foi transferida para a terra, gira em torno da questão da liberdade. Nós temos duas definições que foram apresentadas diante dos anjos e dos seres não caídos sobre liberdade. Lúcifer apresentando que liberdade é para todos, ou deveria ser ilimitada, que para ser feliz era necessário não ter lei e restrições externas. Deus apresenta um sistema diferente e, por ser uma coisa nova para todos os seres inteligentes do vasto universo, houve confusão. Metade, a princípio, dos anjos se aliaram com Lúcifer. Depois permaneceu uma terça parte dos anjos ao lado de Lúcifer, enquanto os outros anjos imundos, não caídos, embora tivessem permanecido ao lado de Deus, sementes de dúvida permaneceram até que Jesus veio. E ontem nós falamos sobre o campo de prova. O conflito ou polêmica que iniciou no céu foi transferida para o planeta Terra. E depois de 4.000 anos de uma experiência com o mal, Jesus veio, viveu e morreu. E assim outra batalha foi travada e Deus teve uma vitória. Mas mesmo assim, mesmo agora, ficando mais claro para os seres inteligentes do universo, ainda não foi suficiente para que Deus agora pudesse colocar fim ao conflito cósmico. Ainda outras coisas precisavam ser esclarecidas. Hoje pela manhã falamos sobre o campo de prova 2. Por que Jesus não pôde estabelecer o reino da glória logo no primeiro século? Porque uma vez que ele tivesse morrido pela raça humana, satisfeito as exigências da lei quebrantada, seria necessário mais 2.000 anos de experiência com o mal e o pecado. Nós descobrimos que era necessário que os pontos e as questões envolvidas no conflito precisavam ser mais ainda amadurecidas. Satanás teve a oportunidade durante 1.260 dias proféticos. Lembrando que Jesus passou 1.260 dias literais em seu ministério na terra, revelando o sistema de Deus, revelando o caráter de Deus e a beleza de sua lei. Durante 1.260 dias proféticos, Lúcifer, através de seu sistema aqui na terra,
o catolicismo, durante o período chamado a Idade Média, pôde revelar para o universo o que seria se ele tivesse a oportunidade de governar como ele quis desde o princípio. E Deus tem testemunhas na terra, sua igreja. E sua igreja tem um papel importantíssimo de revelar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. É necessário para os seres inteligentes, criados por Deus, compreenderem a natureza da rebelião. E por isso, mais 2000 anos foram necessários. E ainda estamos aqui, mais de 160 anos depois do ano 1844, uma data especial para os adventistas do sétimo dia, 22 de outubro de 1844. Estamos aqui ainda, não era para ser assim. E a pergunta é por quê? Nosso estudo de hoje à noite tem o objetivo de responder essa pergunta. O tema é a última geração. Esse assunto tem sido ridicularizado hoje no meio adventista. Nós ouvimos muita piada e muito desafio acerca da validade dessa posição bíblica. Será que ela realmente existe? Será que a Bíblia ensina que Deus terá um povo que o representará corretamente? Será que a Bíblia apresenta que eles apresentarão seu apelo final antes que as forças do bem e do mal venham ao seu conflito final e Jesus retorne? Seria possível que Deus arriscaria tudo em colocar o futuro do universo na geração final, que será o alvo dos mais cruéis ataques de Satanás? Alguns consideram isso uma blasfêmia. Será que realmente Deus depende de seres humanos para reivindicar o juiz que se assenta no banco dos réus? Será que o que Jesus fez na cruz do Calvário não foi suficiente? Será que a expiação não foi completa? Será que algum mérito humano precisa ser acrescentado àquilo que Jesus já fez e realizou? Afinal de contas, será que as obras têm alguma coisa a ver com esse plano da salvação? Será que o papel sumo sacerdotal de Cristo não também tem algo a ver com o fim do conflito cósmico? E será que o papel sumo sacerdotal de Cristo não tem a ver com algo que acontece não fora, mas dentro dos crentes? Esses assuntos nós vamos estudar hoje à noite. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, não precisam abrir, mas o apóstolo Paulo exortou os tessalonicenses a não se inquietarem pensando que o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo sabia que Jesus não podia voltar em sua geração. Porque Jesus não voltou no primeiro século, sendo que o evangelho tinha sido pregado a toda a criatura, segundo Colossenses 1:23. A irmã White fala em Desejado de Todas as Nações, página 761. Satanás viu na cruz descarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Todavia, Satanás não foi então destruído. Deus hoje é acusado como um Deus de amor, um Deus todo-poderoso poderia permitir tanta miséria, tanto sofrimento.
São boas perguntas. Por que precisaríamos de mais 2000 anos? Era para que eu e você pudéssemos existir? Os anjos não perceberam, nem mesmo na cruz, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. Quer dizer que, para Deus terminar o conflito cósmico, algo precisa acontecer na vida dos seres humanos caídos. Parábolas de Jesus, página 69. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. E aí vem as famosas palavras: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Será que a obra de Cristo em seus servos tem alguma coisa a ver com a reivindicação do caráter de Deus aqui na terra? Ouçam as seguintes palavras: desde o início do grande conflito, tem-se ele, Satanás, esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira ele considera todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. A obra de quem? De Cristo e de todos os que adotam seu nome. Esse é o papel de Cristo em cooperação com a igreja. Refutar as pretensões falsas do arqui-apóstata. E ouçam as seguintes palavras de Desejado de Todas as Nações, 671. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. E aí vem as seguintes palavras famosas: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Então, a honra de Deus e a honra de Cristo depende do aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Não estamos seguindo fábulas. Nós vemos esse tema claramente revelado na Bíblia. Em 1 de Pedro, a Bíblia fala que os anjos estão atentamente analisando o fruto do Evangelho no povo de Deus. Patriarcas e profetas falam que quando Abraão trouxe o seu filho para o altar, os anjos e todo o universo estava indagando, estava olhando com atenção. O que ele vai fazer? Será que ele realmente ama a Deus e sua filosofia ao ponto de entregar aquilo que é mais precioso para ele aqui na terra? Quando Nabucodonosor estabeleceu o seu decreto, anjos e seres não caídos estavam olhando com espanto, com curiosidade. Será que eles amam a Deus ao ponto de enfrentar a fornalha de fogo? Quando Jó foi tentado, quando ele foi miseravelmente perseguido pelo inimigo, perdendo filhos, posses e sua própria saúde e sua própria reputação, anjos e seres não caídos estavam olhando atentamente, toda a atenção do universo concentrada nos acontecimentos, na vida de Jó, um representante daqueles que viverão e permanecerão em pé quando Jesus voltar. Vamos entender melhor os pontos principais do grande conflito para entendermos esse tema
da última geração. Por que anjos e seres não caídos se interessam tanto com o Evangelho e o fruto do Evangelho na vida daqueles que professam fé em Deus? Lúcifer se rebelou. Ele começou a desejar algo que não pertencia a ele. E com uma misteriosa sutileza, ele começou a plantar sementes de dúvida na mente dos outros anjos. E ele conseguiu, através de suas convincentes insinuações e argumentos, convencer uma terça parte a permanecer leais a ele. Chegou um momento que, quando ele viu que ele não ia ganhar, ele se arrependeu, mas não por causa da dor que ele causou ao coração de Deus, não por motivações genuínas, mas porque ele temeu as consequências, quando viu que ele, além de não ter subido um degrau, ele foi rebaixado. Caiu na realidade Lúcifer, que ele e os seus simpatizantes seriam expulsos do céu. Então ele buscou uma segunda chance. E Jesus, com lágrimas, teve que dizer que não seria possível. Não que Deus não tivesse amor por ele mais, mas porque Deus sabia que as sementes da rebelião permaneceram em seu coração e que seu arrependimento não tinha sido genuíno. E quando ele percebeu que já não tinha mais jeito, ele não desistiu. Ele continuou em seu objetivo de tirar Deus de sua posição e de algum dia ocupar o trono do comandante do universo. E quando Deus criou Adão e Eva, ele concentrou os seus esforços no planeta Terra. Ele raciocinou: se eu consigo causar a queda de Adão e Eva, se eles desobedecerem a Deus, Lúcifer raciocinou, conhecendo o amor e a misericórdia de Deus, não deixaria de perdoá-los. Mas ao perdoar Adão e Eva, raciocinou Lúcifer, Deus terá por obrigação de me aceitar também. E assim, quando ele conseguiu a queda de Adão e Eva, pareceu uma vitória. Mas ele não contava com a humilhação e a condescendência de Deus em estar disposto a se esvaziar e tornar-se homem para salvar a humanidade. Embora Lúcifer tivesse alcançado uma compreensão do amor de Deus muito maior do que qualquer outro ser criado, ele não tinha conhecido o amor de Deus suficiente para entender que Deus teria um jeito de salvar Adão e Eva e mesmo assim não desonrar a sua lei, que é inquebrantável, é uma lei imutável. Ele achava que Deus, sendo consistente e sendo um Deus justo e também misericordioso, teria que, por obrigação, perdoar Adão e Eva. Perdoando Adão e Eva, ele não seria justo diante do universo. E ele seria obrigado a perdoar ele e os seus anjos simpatizantes também. Mas Deus elaborou um plano, mesmo antes da queda de Adão e Eva, em sua onisciência. Um plano através do qual ele poderia não somente perdoar, notem bem, mas também restaurar. Porque perdoar não seria suficiente. Perdoar e depois operar uma transformação mágica nos seres humanos deixaria dúvida na mente dos seres não caídos. Por que Deus não faz o mesmo então com Lúcifer? Porque Deus não o perdoa também e faz uma transformação mágica? Se é tão simples assim? Não.
O Evangelho não é apenas boas novas que Deus perdoa. Se fosse assim, o próprio Lúcifer e os seus anjos simpatizantes também poderiam ser reintegrados no céu. O Evangelho transforma a atitude de seres inteligentes. O Evangelho convence seres inteligentes que o sistema de Deus é o único que funciona. Mas Lúcifer e os seus anjos já tinham ido longe demais. Não havia mais poder disponível na mente e nas mãos de Deus para operar uma mudança no coração deles sem Deus quebrar o princípio do livre-arbítrio. Eu quero que os irmãos entendam que Deus não deixou de amar Lúcifer e os seus anjos simpatizantes. O mesmo amor que Deus teve por eles antes da queda é o amor que ele tem por eles hoje. E terá por eles depois do milênio, quando o fogo descer do céu para os consumir. O amor de Deus não muda, não é flexível ou dependente de circunstâncias. É o mesmo, ontem, hoje e para sempre. É constante, é um princípio, não um sentimento. O problema, a razão pela qual eles não podem ser reintegrados, é que eles foram além do ponto de retorno. Porque quanto mais luz um ser humano ou um ser criado por Deus tem, mais difícil é, uma vez que haja rebelião no coração, de se retratar. Eles foram além do ponto de retorno. Há uma diferença entre a queda de Lúcifer e os seus anjos, depois de não sabemos quanto tempo do início do conflito, e a queda de Adão e Eva. Adão e Eva foram enganados, mais Eva do que Adão. Mas ainda havia possibilidade de mudança, mas também dependeria deles, de sua decisão. Agora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, salvação do pecado, da consequência, ou seja, penalidade do pecado e do poder do pecado. O Evangelho não tem efeito sobre o coração de Lúcifer e os anjos caídos, mas ele ainda poderia ter um efeito sobre aqueles que caíram pela sutileza do inimigo de Deus. Mas agora, então, por isso, todos os anjos, todos os seres do universo estão, segundo 1 de Pedro 1,12, com muita atenção, estudando o poder transformador do Evangelho na vida daqueles que professam fé em Cristo. Com isso em mente, nós vemos o tema da última geração na Bíblia. Deus, Ele quer demonstrar sua justiça para o universo. Romanos 3:26. Sendo justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas para Ele ser justificador, ou seja, perdoador, e ainda permanecer justo diante do universo, ele precisa operar uma mudança na vida daqueles que professam fé nele. Senão, vai parecer que há 2 pesos, 2 medidas. Deus, nos últimos dias, precisará apontar para um povo, um remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Um povo que viverá em perfeita harmonia com sua vontade. Muitos morreram, vivendo em harmonia com a luz que tinham. E Lúcifer os acusa dia e noite, dizendo: este é meu, eu reclamo esta alma, porque comeram isso, guardaram esse dia, mentiam, e Deus dirá: se essas pessoas, vivendo em harmonia com a luz que tinham recebido, com o caráter submisso que demonstraram, tivesse a oportunidade de desfrutar da mesma luz que a última geração desfrutará, elas também revelariam o mesmo desempenho. Por isso, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, vamos abrir?
em Hebreus capítulo 11, depois de falar de todos os homens e mulheres de fé que morreram, mas ainda não alcançaram a promessa, no verso 40 diz que Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito. E mais uma vez, Paulo fala como se ele fizesse parte daqueles que viverão antes da volta de Cristo. Deus proveu alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, os homens que morreram na fé, sem alcançarem a promessa, não fossem aperfeiçoados sem nós. Como? Você está dizendo que além daquilo que Jesus fez na cruz, algo ainda é necessário para que o fim do conflito venha? É exatamente isso que eu estou falando. A Bíblia ensina esse conceito. Vamos abrir agora em João capítulo 4. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse tema. No culto divino, o tema é a resposta que determinará o tempo do segundo advento. E o último tema, eternamente seguros. Como que Deus vai garantir segurança eterna para o universo e ainda preservar o livre-arbítrio? A introdução desses temas é a última geração, à luz do grande conflito. Em João capítulo 4, versos 35 a 38, Jesus disse uma vez para os discípulos: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Jesus aqui aponta para os samaritanos. E aqui ele está falando de uma ceifa. E quando ele diz: o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Jesus estava falando dos discípulos no dia de Pentecoste, que iam ceifar onde eles mesmos não haviam semeado. Porque o Pentecoste foi o fruto do ministério de Cristo. E então aquele ajuntamento naquele dia foi comparado por Jesus com uma ceifa. Verso 37, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Quem semeou? Jesus. Quem ceifou? Os discípulos. No dia de Pentecoste, Deus reuniu milhares sob a pregação poderosa do Evangelho. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Falando aqui do trabalho de João Batista e do próprio Cristo. Depois os discípulos vieram e ceifaram. Então aqui nós vemos que Jesus compara a ceifa com um ajuntamento do povo de Deus, resultado, o fruto da obra de Deus. Agora vamos abrir em Mateus capítulo 13, continuando com essa ideia de ceifa. Porque para entender o tema da última geração à luz da Bíblia, precisamos entender o que Jesus falou sobre a ceifa. Ele falou de uma ceifa comparando-a com o dia de Pentecostes. Aqui Jesus fala da ceifa mais uma vez, mas dessa vez não se referindo ao Pentecostes, mas outro evento. Então, descobramos qual é este evento. Mateus capítulo 13, verso 39. O inimigo que o semeou, falando do joio, é o diabo. E a ceifa é o que, gente? O fim do mundo. Então, em João 4, nós vimos uma ceifa que foi comparada com o dia de Pentecoste. Aqui em Mateus 13, na parábola do trigo e do joio, Jesus usa o símbolo da ceifa
para ilustrar o que vai acontecer quando? No fim do mundo. Abramos agora em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículos 26 a 29. Marcos 4, 26 a 29. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E essa semente, comparando com outras parábolas, representa a palavra de Deus, o poder do Evangelho, implantado no solo dos nossos corações. E dormisse, não que Deus durma. Nós temos que não levar todos os detalhes de uma parábola literalmente. Fazer aqui não é no fato de o semeador dormir, mas é no desenvolvimento da planta. Não percam o foco. Quem semeou é Deus. Esse homem, no verso 26, ele dormiu, não no sentido que Deus agora está dormindo, mas que ele saiu e deixou o seu trabalho se desenvolver na terra. E se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Mais uma vez, não podemos levar isso literal. Deus é onisciente, ele sabe tudo. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Quando vem a ceifa, então? Quando se mete a foice? Quando já o fruto se mostra o quê? Maduro. Vamos agora abrir em Apocalipse capítulo 14. Comparando texto com texto. Aqui em Apocalipse 14, mais uma vez, nós temos o símbolo da ceifa usado. Apocalipse 14 tem 3 partes principais. Versos 1 a 5 fala de um povo especial. Versos 6 a 12, uma mensagem especial. E versos 13 a 20, um tempo especial. E no verso 14, nós temos a descrição da vinda de Jesus. E diz assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Aqui nós temos Jesus voltando. Ele está sentado sobre uma nuvem com uma coroa de ouro. Jesus vem como Rei dos Reis ou Fazendeiro dos Fazendeiros. Por que uma foice aguda? Vocês acham que Jesus vai aparecer com uma foice? Literalmente? Vocês acreditam que a coroa é literal? Sim, a coroa é literal. Mas será que a foice? O que vocês acham? Eu não acredito. Eu acredito que aqui, mais uma vez, nós temos um símbolo. Por que uma foice? Verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está o quê? Madura. Por que Jesus pode meter a foice? Porque a seara da terra está madura. Nesse mesmo capítulo, nos primeiros 5 versículos, falando de um povo especial, com uma mensagem especial, para um tempo especial, a Bíblia fala na última parte do verso 4. Vamos ler juntos. Apocalipse 14, verso 4. Falando dessa geração. Essa geração que busca ao Senhor. Essa geração para a qual Deus apontará dizendo:
Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Diz assim: estes são os que dentre os homens foram comprados como o quê? Primícias para Deus e para o Cordeiro. A palavra primícias nos faz lembrar de quê? Agricultura? Sim ou não? Primícias, primeiros frutos. No capítulo 14, a partir do verso 14, nós vemos Jesus voltando com uma foice. No verso 4, nós temos um povo que é chamado primícias. Os 144.000 são as primícias dentre os que dormem. Para Deus ressuscitar a grande multidão, Ele precisa das primícias. Agora Jesus volta. O anjo diz: agora lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda. Por que ele não podia cegar antes? Vamos abrir também Apocalipse 10. Apocalipse 10, verso 6. Para quem não estudou ainda Apocalipse 10, o tema é o movimento do advento. Nós temos aqui um parêntese entre a sexta e a sétima trombeta. O povo de Deus, espiritualmente falando, esteve em Babilônia durante 1260 dias proféticos, ou anos literais, a Idade Média. Em Apocalipse 10, nós temos Jesus apresentado como o libertador de seu povo, um símbolo daquele que tinha libertado o povo do Egito, quando Moisés foi levantado por Deus como um salvador de Israel. Jesus, aqui em Apocalipse 10, é o anjo forte que se levanta. Ele tem um pé na terra, outro pé no mar. Apocalipse 10 fala do movimento adventista. É o movimento adventista que vai trazer o golpe final sobre os inimigos de Deus. As 7 trombetas representam os golpes que Deus dá a Roma, tanto pagã como papal. Esse não é o nosso tema nesta noite, mas o ponto importante que eu queria apontar para os irmãos, verso 6. Este libertador, que é Jesus, o autor do movimento adventista, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais, qual é a próxima palavra? Demora. Essa palavra demora poderia ser traduzida tempo. Inclusive na versão King James, a palavra é time, tempo. Não haverá mais tempo. O que quer dizer? Não haverá mais tempo. Quando Deus levanta este último movimento, agora, os eventos vindouros não dependem de um relógio profético. Não haverá mais tempo profético. Sabemos, baseado na profecia de Daniel 8,14, que Jesus não poderia regressar antes de 22 de outubro de 1844. Eu estou falando com estudantes da Bíblia, não estou? Vocês conhecem. Meus irmãos, depois dessa data, não haverá mais tempo, não haverá mais demora. Ou seja, os eventos vindouros não dependem de um relógio. Depende de algo que esteja ocorrendo na terra. Um bom fazendeiro, ele não segue um relógio ou um calendário. É lógico que quando você planta tomate, você planta milho, você planta alface, se você é um bom agricultor, você tem um calendário. Mas você também sabe que existem fatores para serem levados em consideração.
Um bom agricultor, ele não vai ceifar olhando para o calendário. Qual é a maior consideração do agricultor? Ele vai olhar para o fruto. Se o tomate está maduro, ele vai ceifar. Se não estiver maduro, ele não vai dizer, mas o relógio ou o calendário diz que hoje é o dia de ceifar o tomate. Não. Depende do próprio tomate. A Bíblia usa o símbolo da ceifa para descrever a hora da vinda de Jesus. Você está dizendo, então, que Jesus depende do seu povo? Que a razão pela qual Jesus ainda não voltou é porque o povo de Deus ainda não alcançou um nível de santidade que seja necessário para reivindicar o seu nome? É exatamente o que eu estou dizendo. Nós temos exemplos bíblicos de como um povo pode atrasar os planos de Deus. Vocês conseguem lembrar de um exemplo? Israel, no Egito. Qual foi o plano de Deus, saindo do Egito, que eles fossem direto para conquistar a terra prometida? Não é plano de Deus que eles vagueassem 40 anos no deserto da tentação. Mas a conduta do povo frustrou os planos de Deus. É exatamente isso que eu estou dizendo. A vinda de Cristo, a honra de Deus e a honra de seu Filho dependem do povo de Deus. Não é mérito humano. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é mérito humano. A obra é de Cristo, mas o homem coopera com Deus para que possa ser operado nele tanto querer como o efetuar de sua boa vontade. Para concluir nesta noite, amanhã daremos continuidade. Eu gostaria de ler de manuscrito 4, 1883. Houvessem os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo e no poder do Espírito Santo proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles. A obra haveria sido concluída e Cristo teria antes vindo para receber seu povo, para dar-lhe o seu galardão. Por que não veio? Mas no período de dúvida e incerteza que se seguiu o desapontamento, muitos dos crentes no advento renunciaram à sua fé. Assim foi prejudicada a obra, e o mundo foi deixado em trevas. Houvesse todo o corpo de crentes adventistas se unido nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, quão grandemente diversa teria sido nossa história. Como poderia ter sido diferente a nossa história? Não era vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse assim sido retardada. Não era desígnio de Deus que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Prometeu conduzi-los diretamente à terra de Canaã, estabelecê-los ali como um povo santo, sadio e feliz. Aqueles, porém, a quem foi primeiro pregado, não entraram por causa da incredulidade. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio, e ele não podia cumprir seu concerto com eles. Por 40 anos a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados, notem bem, se você dormiu o tempo todo, agora acorde e escute. Os mesmos pecados
tem retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. Em nenhum dos casos houve falta da parte das promessas de Deus. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e por tantos anos de dor. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender o alto chamado que nós temos como adventistas do sétimo dia. Eu sei que nós temos aqui irmãos visitantes e vocês são bem-vindos em nosso meio, mas eu não tenho vergonha de dizer que essa é a única igreja verdadeira. Essa é a igreja a quem Deus confiou as mais sublimes verdades em toda a história desse planeta. Deus, ele tem verdades sublimes em sua palavra. E ele levantou um povo, um movimento, para que uma geração nesses últimos dias fosse preparada para reivindicar o seu nome diante de todo o universo. Nenhuma outra igreja pode responder à grande pergunta: por que Deus tolera o mal? Por que Deus permite a dor e sofrimento, se Ele é um Deus de amor e um Deus todo-poderoso? Nós temos a chave que pode abrir a porta do céu para que em breve esse mundo seja destruído e seu pecado também. E que os que são fiéis e sinceros possam ser resgatados dessa miséria no qual vivemos. Que nós possamos, como membros dessa igreja, e os que não são, que possam ser estimulados a continuar perseverando nos estudos e na busca pela verdade, porque cada um precisa por si mesmo buscar e compreender a vontade de Deus, mas que possamos entender o nosso alto chamado e não ter vergonha desse evangelho que Deus nos confiou, e que possamos ser fiéis a Ele, para que Ele seja honrado e glorificado através de nossas vidas. É a minha oração para todos nós nesta noite. Nosso bondoso e amoroso Pai que estás nos céus, hoje consideramos o solene fato que nós somos os responsáveis por esse mundo continuar em miséria, dor e sofrimento. Como um povo, nós temos retardado a vinda de Jesus. Que nós possamos, Senhor, individualmente primeiro, buscarmos a santidade e colocar nossas vidas em perfeita harmonia com Tua vontade. Sabemos que em nós não há mérito, em nós não há forças para fazer nada. Sem Cristo, nada podemos fazer. Mas queremos reconhecer a beleza do Teu governo e dizer: sim, Senhor. Queremos demonstrar nossa lealdade, não por medo, não para ganhar o céu, mas porque compreendemos que Tu és um Deus de amor, que Tu és confiável, que és justo e digno de comandar o universo. Estamos diante da Tua augusta presença e humildemente Te rogamos essas bênçãos. Que o Senhor possa operar em nossas vidas. Se estamos ainda acariciando pecados que nos separam de Ti, ajuda-nos, Senhor, a vencer pelo Teu poder. Nós Te pedimos e Te agradecemos e colocamos nossas vidas em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.